Será grande em toda a terra, será Ele a nossa paz. Só vós, ó Senhor, ó meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Será grande em toda a terra, será Ele a nossa paz. Olá, prezado internauta, com grande alegria estamos iniciando aqui pelo canal do YouTube da Escola Musical Oficial mais um encontro. Obviamente esse encontro é gravado, mas está sendo realizado hoje, dia 18 de novembro, segunda-feira, às 20 horas. E como eu disse, é um programa piloto que se chama Quem Canta Bem, Reza Duas Vezes. A máxima, uma das máximas do nosso querido santo místico Santo Agostinho. E por que eu quis trazer esse programa? Já faz muito tempo que algumas coisas na igreja me deixam inquieto. Não de forma negativa, mas de uma forma que, às vezes, a gente precisa entender certas questões para que a gente consiga realizar. Eu acredito que a grande dificuldade nossa é entender a essência das coisas. Tudo na vida tem uma essência. Tudo na vida tem uma finalidade, uma natureza. E a questão dos salmos é o que eu quero conversar hoje com você. O salmo responsorial nesse nosso primeiro encontro. Quero tratar sobre a questão um pouco da espiritualidade, um pouco da mística, um pouco da oração e por que não escolher certas melodias para se cantar o salmo responsorial. Veja, aqui não é questão de bandeira, não é. Aqui não é questão de lutar como algo ideológico. Não tem nada a ver, não é nada disso. Mas o que me parece, nesses 28 anos que eu caminho na igreja católica, como professor de canto, maestro, cantor, é que a questão fica muito na estética, né? Ou seja, eu preciso colocar uma melodia para que as pessoas sintam, para que as pessoas meditem, para que as pessoas levem a oração, ou até mesmo fiquem arrepiados, né, com os seus sentimentos, imbuídos nos seus sentimentos. Isso é questão estética. Mas o que importa mesmo, e de fato, é a questão oracional. A maior função de um salmista na igreja de Nosso Senhor é ajudar as pessoas a rezarem. O salmista ele não pode estar à frente do ambão, cantar o salmo, pelo seu bel prazer apenas de cantar, de mostrar sua voz, de mostrar o seu talento musical. Não tem nada a ver, não é nada disso, não entendeu nada a pessoa. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o salmo é oração. Olha, já estou entrando aqui já no nosso primeiro tema, né, de hoje. O salmo é uma oração. Então o salmista precisa entender as escrituras. O salmista precisa amar nosso Senhor, ter contato com as escrituras, se afeiçoar a nosso Senhor. Onde é que a gente vai encontrar nosso Senhor? Onde é que a gente vai entender como é nosso Senhor? O jeito dele agir, o jeito dele nos olhar nas escrituras. Veja que ele não coloca aquela mulher que estava com fluxo de sangue há tantos anos, desgraçadamente, em xeque. Ela disse, se eu pelo menos tocar na orla do manto dele, eu ficarei curada. Veja, a gente já sabe da história, mas aí, sem mais delongas, ele vai dizer, alguém me tocou, senti uma força saindo de mim. E ela disse, foi eu, Senhor. Veja, ele não diz na frente daquela multidão, vai-te embora, mulher, vai com teu fluxo de sangue para lá. Não, a tua fé te salvou.
Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque a única maneira da gente encontrar, entender nosso Senhor, amá-lo, se afeiçoar por Ele, é aqui, nas Escrituras. E se a gente não reza as Escrituras, se a gente não contempla as Escrituras, a gente nunca vai conseguir cantar bem o Salmo. Volta à máxima de Santo Agostinho: quem canta bem, reza 2 vezes. Mas para cantar bem e para rezar 2 vezes por meio do canto, é preciso rezar. É um ciclo. Eu rezo para poder cantar bem. E quando eu canto bem, eu rezo 2 vezes e ajudo a Assembleia a rezar. Ajudo a Assembleia a elevar os corações ao alto, os corações a Deus. Essa é a função do salmista. O salmista é aquele que está a serviço de Cristo. O salmista é aquele que conhece nosso Senhor. O salmista é aquele que se deixa plasmar dia a dia nas dificuldades da vida, nas tentações do mundo e nas consolações de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase também é de Santo Agostinho. Então, a primeira função do salmista é ter uma vida de oração. Ora, como é que eu posso ser católico? Como é que eu posso levar o nome do Cristo, o outro Cristo, cristão, se eu não rezo? Jesus rezava, Jesus passava longas horas a fios, à noite, rezando, orando ao Pai. É a segunda pessoa da Trindade, mas veja, Jesus tinha necessidade de respirar na mesma dimensão, na mesma fluidez que o Pai. Por isso rezava. E assim nos ensinou a rezar. Então, primeira característica do salmista: ser um homem, ser uma mulher de oração, para poder cantar bem e rezar 2 vezes. Sem isso, não adianta escolher melodia. Pode ser a melodia mais bonita, mas não adianta. Segunda característica do salmista: primeiro, a vida de oração. Segunda característica: ter uma espiritualidade. Veja, não estou ensinando aqui, padre a rezar o Pai Nosso. Não. Mas apenas que a gente comece a olhar agora por uma outra dimensão, por outro prisma. Porque é preciso a gente concatenar as ideias. Como eu disse, é preciso saber a essência das coisas. No dia 11 de janeiro, estarei promovendo um curso sobre os Salmos, um curso presencial e também online. Como podemos cantar melhor os Salmos? Estarei falando também sobre esse conteúdo, sobre a espiritualidade, sobre como cantar, as melodias que nós precisamos compreender, as melodias que foram influenciadas ao longo dos séculos, tanto no Oriente, na Igreja do Oriente, como na Igreja do Ocidente, a historicidade dos Salmos, quem escreveu os Salmos, para quem escreveu, o período que foi escrito os Salmos. Então, tudo isso nós iremos ver nesse curso presencial. O valor do curso é R$100, é um dia de curso, de 8h30 da manhã às 11h50, na capelania da Santa Casa de Misericórdia, na Igreja de São Vicente de Paulo, aqui em Maceió. Para demais informações, me procura no chat aqui no nosso canal do YouTube ou lá no Instagram, o @escola.musical, pelo contato da bio ou também pelo chat, como eu já informei no nosso Instagram. Então vejam, esse primeiro programa sobre o Salmo responsorial, como eu já disse, quero conversar, já estamos conversando, sobre a questão de que tipo de melodia ou melodias não devemos escolher para os salmos. E a primeira coisa que eu falo, que eu já mencionei, é que o salmista, a salmista, aquele que faz o canto dos salmos, que entoa o hino dos salmos, deve ter uma vida de oração. A segunda coisa é uma espiritualidade. Luciano, vida de oração e espiritualidade não são as mesmas coisas? Não. Veja, o que é a espiritualidade? É um caminho que Deus me chama a percorrer com Ele. Deus, para cada ser humano que existe na face da terra, assim diz a Igreja, há uma espiritualidade única. Ou seja, Deus me fez e eu vou ter uma espiritualidade única que Ele me chama
para que eu possa caminhar com Ele, para que eu possa, com Ele, conseguir o céu. Então, eu tenho uma espiritualidade própria, a minha filha tem uma espiritualidade própria, o meu filho tem uma espiritualidade própria, a minha esposa tem uma espiritualidade própria e unidos vivemos numa espiritualidade familiar. Cada um tem seus momentos de orações com a sua espiritualidade e unidos pelo Espírito Santo em família, estamos numa única espiritualidade. Então existe a espiritualidade, por exemplo, carmelita, existe a espiritualidade dominicana, existe a espiritualidade franciscana, existe a espiritualidade da renovação carismática. Vou falar da renovação porque podemos dizer que é mais popular, né? Mas veja, na renovação carismática, tem muita gente da renovação que pode até acreditar que tem a espiritualidade da renovação, mas ainda não encontrou a sua espiritualidade. Ué, Luciano, como assim? Porque como a espiritualidade da renovação é algo mais popular, mais próximo das pessoas, e aqui, veja bem, a renovação ajudou muito e ajuda as pessoas a adentrarem, a aderirem a nosso Senhor. Isso é importantíssimo. Sempre eu falei e sempre eu vou falar. Existem homens santos e mulheres santas na renovação, homens de bem, mulheres de bem. E Deus seja louvado por isso, homens de grande formação cristã e mulheres também. Mas veja, pode ser que a pessoa adentre e vá percebendo ou não que não é aquela espiritualidade que Cristo chama. E dali ela passa para um outro momento, para uma outra fase. Então, como se descobre a espiritualidade? Rezando. Então, o primeiro passo não é descobrir a espiritualidade, o primeiro passo é rezar. E existe uma forma de rezar, uma forma única, independente da sua espiritualidade, independente se você é carmelita, independente se você é dominicano, beneditino, franciscano, agostiniano, vicentino, da renovação, existe uma forma única de se rezar. E aqui eu não estou falando sobre oração de línguas, é um outro tipo de oração, é uma oração introspectiva, uma oração que eu preciso entrar dentro de mim mesmo. E daqui a pouco eu falo que tipo de oração é essa. É a oração que a igreja sempre meditou, sempre contemplou, desde a era dos apóstolos, desde a era de Jesus. E é esse tipo de oração que a gente precisa entender. Então, para se descobrir a espiritualidade, é preciso rezar. Veja, a gente busca muito Jesus no alto, Jesus de forma exteriorizada, né? No outro, nas coisas, no mundo. Não está errado, mas esse tipo de oração é incompleta. Existe a oração que nós chamamos inabitação trinitária. O que é isso, Luciano? Que invenção é essa? Não é invenção minha. É algo que Jesus deixou e o seu Espírito foi revelando ao longo dos séculos. Observe, uma pessoa quando nasce, ou melhor, uma pessoa quando é pensada por Deus, antes de chegar no ventre materno, essa pessoa já foi amada por Deus. E Deus, unitrino, quando constitui aquela pessoa, já no seu logos, já no seu pensamento, quando ele sopra sobre aquela vida, ali já existe a inabitação trinitária. Ou seja, Deus se faz presente naquela alma humana, naquele feto. Deus sonhou aquilo. Ou seja, a Trindade habita naquele, entre parênteses, germezinho, naquele ser humanozinho que vai brotar. Deus sonhou aquilo. Em todos os seres humanos há a inabitação. Deus poderia, de alguma forma, não habitar dentro do nosso cerne, dentro da nossa alma. E poderia ainda assim nos dar esse desejo, essa sede que nós temos dele. Alguns cientistas
da NASA dizem que o homem, dentro do seu ser, existe uma abertura para o infinito. Essa abertura é Deus. Deus colocou esse desejo em cada um de nós, latentemente, lá dentro do nosso ser, onde a gente nem consegue chegar. Deus colocou essa inspiração. Deus está dentro da gente. O danado é que a gente quer buscar Deus fora e não dentro. Por quê? Porque buscar Deus dentro de mim me custa. Buscar Deus dentro de mim é preciso que eu tire as minhas prosópon. O que é prosópon do grego? Prosopopeia, máscaras. Nós somos cheios de máscaras por conta do pecado. A gente é cheio de milindre, a gente é cheio de sabotagem, a gente é cheio de mimimi, de coisinha. E a gente não quer que as pessoas fiquem sabendo disso. A gente quer guardar, porque a gente quer sentar no nosso trono, no centro da nossa alma. Essa é a verdade. Então, me desprender para buscar Deus dentro de mim é perder o meu egoísmo, é deixar de ser quem eu sou. Será? Será? Eu me perco e me encontro em mim quando busco a Deus, dentro de mim. Então, o primeiro passo é rezar, meditar, contemplar, conversar com o nosso Senhor. E a melhor forma de um salmista conversar com o nosso Senhor está aqui, as Escrituras. O primeiro salmo que eu recitei vem do inário litúrgico da CNBB. Vocês vão encontrar aqui, vou deixar aqui ao lado, os 3 inários litúrgicos, muito bons, tem muitas melodias bonitas da CNBB. Já tem mais de 20 anos que esses livros contemplam as igrejas e ajudam muito a igreja. Existe o de capa azul, o de capa roxa e o de capa amarela. Mas também existe um livro muito bom, Cantando os Salmos, que a irmã Miriam Collin fez, o ano A, o B e o C, que depois irei salmodiar uma melodia para que vocês possam também perceber. Indicações também de outros livros que você podem ter para estudar o compêndio dos documentos da Igreja Católica, que fala sobre a música litúrgica. Católico que canta a música litúrgica, que canta os salmos, precisa ter esse livro. É uma indicação muito salutar. Um outro livro que indico para vocês é esse aqui, de Antônio Azevedo Oliveira, Salmo Responsorial. Eu tenho o ano A aqui comigo, esse aqui, ó, é de Portugal, vocês podem fazer o pedido, tá? Muitas melodias interessantes, em uníssono e também com vozes. E esse daqui, que é o ano B, tá? Aqui, ó, muito interessante. Vale a pena você adquirir, certo? Mas, voltando ao nosso conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ter uma vida de oração. Isso é para qualquer católico, incluindo quem canta os salmos. E nessa vida de oração, Deus, peça ao nosso Senhor, Senhor, me mostre como rezar, seja sincero, me mostre como entender da Tua palavra, como meditar na Tua palavra, como compreender a Tua voz, como te afeiçoar, melhor, como eu me afeiçoar a Ti cada vez mais. Então, isso aqui é importante. Veja, isso aqui é para todo mundo, desde o sacerdote, o religioso e o leigo. É preciso ter uma vida de oração. E nós chamamos isso, sobretudo os místicos chamam isso de intimidade com Nosso Senhor. Nosso Senhor é meu amigo. Não é um personagem da história, não é Napoleão Bonaparte. Porque qual é o risco de eu rezar lentamente, cada vez mais, menos, ter uma vida de oração menor, e esquecer de Nosso Senhor e começar a pensar do mesmo jeito que o mundo pensa. Um salmista não pode pensar assim, porque um salmista é um católico, é um cristão, é um outro Cristo. Cristo quer fazer em mim, Cristo quer fazer em você, prezado internauta, um outro Cristo. Sede luz e sal da terra. Sem mim, diz lá no Evangelho de João, nada podeis fazer. Então, buscar Nosso Senhor na vida de oração,
pedir a Ele que ilumine a você, para que você possa, por meio da graça, entender o que Nosso Senhor quer. Mas inicia-se com a vida de oração, com as Escrituras, uma léxio divina, meditar no Salmo. Você que reza, você que canta o Salmo, por que você não reza o Salmo todo dia? Ali vai descobrir do nosso Senhor. Depois reza uma passagem do Novo Testamento, o Evangelho, por exemplo, começando com Marcos, que é mais fácil de ter compreensão sobre o Evangelho, e Marcos trata Jesus mais como um homem Deus. Isso é muito interessante, isso é muito bom, para a gente ter os mesmos afetos, a mesma afeição, perceber como Jesus nos trata. Isso é importantíssimo. Então, depois que eu tenho essa vida de oração estabilizada, mas é de muita luta, viu? Muita luta. E é diária. A vida de oração é diária. Como diz Santa Teresa d'Ávila, faça chuva, faça sol, cai o teto na minha cabeça, eu tenho que rezar todo dia, querendo ou não. Por que querendo ou não? Porque eu tenho que fazer a coisa sem a minha vontade. Porque aí é amor de verdade. Quando eu me obrigo a fazer aquilo que eu não sou obrigado, eu estou amando de forma generosa Nosso Senhor. E olha, vai vir altas sabotagens, viu? Altas sabotagens. Estou cansado. Eu não estou afim. Por quê? Porque a gente não quer se desprender de nós mesmos. Como eu disse, a gente não quer sair do nosso cantinho, do nosso trono, do nosso reinado, para que Jesus reine dentro da gente. E com o tempo, Nosso Senhor vai nos dando luzes para mostrar quem realmente eu sou, porque eu não sei quem eu sou, eu acho que eu sei quem eu sou, mas eu não sou um poço de candura, tenho tantas falhas, tenho tantas picuinhas, tenho tantas coisinhas a se trabalhar, que eu nem percebo isso. Então, Nosso Senhor vai jogando as suas luzes, por meio do Espírito Santo, dentro de mim, e eu vou me percebendo. E aí eu vou, às vezes, me horrorizando comigo, mas pedindo perdão a Deus, que Ele me sustente, que Ele não deixe me desamparar. E às vezes eu vou percebendo que aquelas moções, que aquelas inspirações não poderiam vir de mim, somente de Deus. Não estou aqui dizendo que eu sou santo, longe de mim, mas estou dando exemplo claro daquilo que a igreja pede para que qualquer cristão católico faça. Ter uma vida de intimidade com o Nosso Senhor. Até para entender quais são as melodias que um salmista não deve cantar no ambão, no salmo responsorial. Sem causar dano, claro, sem causar polemização. A intenção não é essa, mas mostrar na luz de Cristo aquilo que eu e que você podemos fazer para a igreja de Nosso Senhor e para conduzir os fiéis para Ele. É Nosso Senhor que nos utiliza como servos infiéis para conduzir as pessoas para Ele. Então, primeira coisa, eu já disse, vale a pena repetir, vida de oração. Segunda coisa, nessa vida de oração, o salmista vai percebendo para onde Nosso Senhor quer chamá-lo, para onde Nosso Senhor está convidando, para que tipo de espiritualidade o Senhor está convidando para que ele possa se unir a Nosso Senhor. Veja que bonito. Terceiro, agora sim, estudar o canto litúrgico. O que é o canto litúrgico? Que divisões esse canto litúrgico se propaga? Canto religioso, canto sacro, canto pastoral? Que tipo de canto eu posso cantar a missa? Isso nós vamos ver nesses encontros. Esses encontros serão toda primeira quinta-feira de cada mês. Por que a quinta-feira? É o dia da instituição da Santíssima Eucaristia. Nada mais contemplativo, meditativo, da gente meditar, estudar um pouco a fé da igreja, os cantos litúrgicos, nesse dia da instituição da Eucaristia, que é o dia da Santa Missa. É na Eucaristia que se acontece a missa. E acontecendo a missa, a gente vai estudando os cânticos, a espiritualidade de cada canto, que tipo de canto eu posso colocar ou não posso colocar, como foi instituído esses cantos, qual foi o Papa que instituiu e por que instituiu. Então é isso que eu quero conversar com você a cada quinta-feira, a partir do mês de dezembro, do próximo mês. Hoje, excepcionalmente, porque é a Semana da Música, estamos estreando na segunda-feira, dia 18 de novembro. Vale salientar que no dia 20,
21 e 22 eu estarei aqui com você, fazendo a reapresentação de 2 cursos, desconstruindo a técnica vocal. É preciso desconstruir muitos conceitos e preconceitos para que a gente, à luz de Cristo, entenda como cantar bem o canto litúrgico. E o último encontro, na sexta-feira, dia 22, dia de Santa Cecília, como podemos lucrar com a arte musical. Não falo apenas de valor monetário, mas você pode ter o talento musical e acha que não tem. E poderia e pode estar servindo a igreja. Como descobrir isso? Não podemos dizer que tem pessoas que têm um talento e outras que não têm. Tem pessoas que têm um talento nato, musicalmente falando. Mas aquelas que não têm um talento nato, que já nasce com esse talento, pode se desenvolver. Claro que sim. Então aguardo você no dia 20 e 21, às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube. E no dia 22 também, às 20 horas, com esse outro encontro. Bom, então, vida de oração. Segundo, espiritualidade. Terceiro, estudar, compreender. E agora, dentro do estudo, veja, tudo isso tem a ver com a essência das coisas. Por que isso deve existir? Para que isso deve existir? E para quem eu devo fazer isso? E qual é o efeito que isso vai ter? A essência. Dentro do estudo, estudar, sim, os Salmos. Esse curso que eu vou oferecer no dia 11 de janeiro, o valor de R$100. O participante terá um conteúdo digital que eu vou expor, como eu disse, desde a historicidade até a forma como se canta o Salmo e que tipo de melodia deve ou não deve ser escolhida. Então, entender o Salmo. Por que o Salmo? O Salmo é um tipo de oração onde o homem se aproxima de Deus, mostrando as suas lamentações, suas agruras, seus louvores, seus desejos, suas súplicas, suas preces a nosso Senhor, a Deus. Então, aquilo que eu sinto, eu exponho em oração. Veja, isso é uma forma de oração mais antiga. O homem tem um desejo de encontrar com seu Deus. O homem tem um desejo de estar em Deus. Já está dentro da gente, latentamente isso. E ele expõe isso. Então, quando eu pego um salmo, que eu rezo um salmo, aqui eu tenho que pensar que eu estou rezando na boca de Jesus. Jesus está falando por mim. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Então veja, quem está falando isso? Eu, mas também Jesus. Eu preciso perceber que Jesus, nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis de sua vida, ele também rezou esse salmo ao Pai. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Existe uma forma, uma cadência, um jeito de se rezar o salmo. Eu não posso rezar o salmo, vou repetir, nesse formato. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor, que ouça os humildes e se alegrem. É a cadência que me vai fazendo contemplar de verso em verso a pessoa de nosso Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. O meu ser, a minha alma, que ouça os humildes e se alegrem. Ou seja, existe uma forma, é como se caminha, existe uma forma de caminhar, existe uma forma, uma cadência de se falar. Então, existe também uma forma de rezar o salmo. Então, reze o salmo. Perceba, aquele salmo que você vai cantar domingo, já comece a rezar, já comece a meditar, já comece a pedir a graça ao nosso Senhor de se imbuir dele, entender o que você vai cantar. Não é chegar de peito aberto e mostrar agora, vou mostrar minha bela voz, vou mostrar agora as minhas potências vocálicas.
Não, não é isso, é servir. Não tem maior amor aquele que dá a vida pelos seus, de Jesus. É servir. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Pois o último será o primeiro e o primeiro será o último. Aquele que se exalta vai ser humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Então, falando mais um pouco sobre essas questões. O Salmo, ele tem essa espiritualidade de me conduzir a Deus, por meio da oração, por meio da meditação, por meio da contemplação. E tem essa mesma finalidade para as outras pessoas que estão ouvindo o salmista cantar, entoar os salmos. Existem vários tipos, vários gêneros musicais. Existe forró-bodó, existe o machixe, existe o lundu, que é uma dança, existe a música popular, a música litúrgica, existe a canção. Então, a canção é uma estrutura que a gente já percebe historicamente falando entre o século XVII, XVIII. Na Alemanha surge com o Lied, as canções alemãs. Na França, com a chanson, as canções francesas, e assim sucessivamente. Século XIX, século XX, com a música popular brasileira, a música de câmara brasileira, e no concílio, após o Concílio Vaticano, isso foi adentrando como novos meios de você poder ajudar a vida de oração. Essa melodia, a primeira que eu cantei, é uma melodia popular, é uma melodia pastoral, litúrgica, mas pastoral. Então, não é o canto gregoriano, é aos moldes do canto gregoriano. Não é o canto em si gregoriano, mas é os moldes, no modelo. Por quê? Porque o canto gregoriano tem essa característica. É uma música experimental, ou seja, feita para rezar. Tanto é que quando você pergunta a um protestante, essa música aqui é de vocês? Salve Regina. Ele vai dizer, não, essa música não é nossa não, essa é a música dos católicos. É patrimônio nosso. É um canto gregoriano, não é enfadonho, de jeito nenhum. As pessoas acham enfadonho porque não sabem cantar. As pessoas cantam assim, por exemplo, o Salve Regina. Salve Regina, Mater... E não é, existe uma cadência, assim como uma vida de oração. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo. A mesma coisa o Regina Celli. A mesma coisa o Regina Celli. Regina Celli, letarei. Não pode ser. Regina Celli, letarei. Aleluia. Existe uma cadência própria oracional dentro do cântico. Certo? Então, essa melodia que eu cantei logo no início da introdução do nosso primeiro programa é aos moldes, não é gregoriana, é uma melodia popular. Agora, cuidado, para que essa melodia não seja o tipo de gênero musical que nós conhecemos como canção. Por quê? Porque a canção, ela só quer extrair os sentimentos. Ela não só quer, ela só extrai os sentimentos. A felicidade, a tristeza, a compaixão. E aí o que a gente faz quando vai ouvindo essas músicas que tem esse teor melancólico, que não é ruim, mas não para os salmos. Para os salmos não. Então observe, quando você extrai isso, por exemplo, uma canção de câmara, da opereta de Paulino Barroso, né, uma canção chamada Tu, a quem eu canto esta canção de amor e pranto. Escuta então a minha voz que implora
teu coração, que minha alma adora. Tu, meu grande amor, porque não vens agora suavizar minha dor? Tu és o sol que doira minha vida. Veja, tem muita emoção, tem muita paixão, tem muito sentimento em jogo na música. Isso é normal, porque faz parte de uma opereta, é uma canção, tá? Que faz parte de uma opereta de Paulino Barroso, compositor cearense. Mas quando você coloca um gênero musical como uma canção para os salmos, fica muito sentimento, muito sentimento. Isso fica na superfície da oração, na superfície da vida espiritual. Porque, veja, é preciso entrar na gente. Lembra aí na habitação trinitária? Eu preciso entrar em mim, pedir a graça disso. E o salmo fica entre a primeira e a segunda leitura. É resposta da primeira leitura e apoio para a segunda leitura e o evangelho. Então, se fica no meio, é porque é palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser rezada, mesmo quando eu canto. Quem canta bem, reza 2 vezes, lembra? Mas para rezar bem, 2 vezes, não só preciso cantar, mas primeiramente rezar. Rezo para cantar bem e para rezar novamente, e ajudar os outros a rezarem. Então, existem melodias que vão fazer com que a coisa fique no âmbito superficial, sem entender a essência. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente quer fechar os olhos, só sentir a melodia, ficando arrepiado e achando que a vida de oração é isso. E não é. Você deve conhecer aquela história de Santa Teresa d'Ávila, que passou 30 anos numa secura, sem Deus, sem sentir Deus, sem desejo nenhum de rezar. Após certo dia, ela obriga as suas irmãs religiosas a deixarem ela trancada na capela. E ali ela vai contando os tijolos, porque ela não queria rezar. Ela se obrigou a rezar. Lembre, aquilo que eu não sou obrigado, eu me obrigo. Porque isso é amor de verdade. Eu não tenho nem obrigação de fazer aquilo, mas por amor a Deus eu vou fazer. E aí me torno livre, me torno capaz cada vez mais de Deus. E ela contou todos os tijolos. Depois de um certo tempo, ela conversando com o Nosso em oração, disse: Senhor, quando foi mesmo que eu rezei de verdade? Quando eu rezei para ti de verdade? E ele vai dizer: Teresa, quando você se obrigou a contar os tijolos da capela. Veja, isso é amar. Amar nosso Senhor não é brincadeira. Não é fazer só aquilo que me dá na telha e aquilo que eu quero fazer. É preciso ter uma determinação. Ela que diz isso, Santa Teresa d'Ávila. Se você ler todos os livros dos santos místicos, eles sempre vão ter algo em comum, ou muita coisa em comum. É preciso amar nosso Senhor de verdade. E para amar é preciso entrar em mim mesmo. Veja, não é uma filosofia de vida, não é uma filosofia budista, não. Você percebe que você é um miserável, assim como eu sou. E você já deve ter percebido que esse miserável que você é e eu sou, dentro da gente tem algo latente, que não veio de mim, é Deus. Deus. E esse é o mesmo princípio para a gente comungar bem. Após comunhão, é ali o momento que eu preciso me silenciar, conversar com Deus. São Curadás vai dizer, para alguém que pergunta a ele: o que é vida de oração? Vida de oração é você olhar para o Santíssimo. Você olha para Ele, Ele olha para você. Não precisa falar mais nada. Quando dois amores, agora sou eu que estou falando, quando dois amores, duas pessoas se amam, não requer muita coisa falar, mas simplesmente em olhar. O olhar já diz tanta coisa, um para com o outro. Assim é com o nosso Senhor, nós somos enamorados dele.
Precisamos estar sempre afim dele. Precisamos sempre estar encantados por ele. Porque se não for assim, a gente perde a fé. A gente perde a fé. Quem quiser me seguir, tome sua cruz. Renuncie a si mesmo. O que é isso? Renunciar a si mesmo, tomar a cruz. Renunciar é uma grande virtude que pouco a gente busca. Custa muito caro, viu? Renunciar é ser obediente. É ouvir o que nosso Senhor diz para nós. E para ser obediente precisa ter uma outra virtude que é muito cara, a humildade. O oposto da virtude da obediência é o vício, o pecado, a desobediência. O oposto da virtude da humildade é o vício, é o pecado, é a soberba. Todos nós somos desobedientes. Todos nós somos soberbos. Precisamos aprender com o nosso Senhor. E para aprender com o nosso Senhor a gente precisa rezar, enamorar-se por Ele. Então na pós-comunhão eu estou ali contrito com o nosso Senhor. Não preciso falar muita coisa, não preciso falar nada, só olhar para o sacrário, contemplar o sacrário, só isso. Mas se a minha vida, o meu interior está povoado, está muito conturbado, estressado, eu não vou conseguir me silenciar. Eu não vou conseguir parar para rezar e cantar o salmo. Porque eu preciso primeiro me acalmar. Preciso entrar em mim e me silenciar e buscar Deus que quer falar comigo e tentar ouvir a voz desse Deus que Ele quer me conduzir. Senhor, que eu seja aquilo que o Senhor sonhou para mim. Então é isso. Voltando, as pessoas utilizam algumas melodias, como eu disse, que fica na superficialidade. Algumas melodias que a gente pode dar até como exemplo. La 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 la. La 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 lira la la lirururu. Tarara la 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 lira lira. Pararira lira lira lirururu. Eu dei um exemplo. Esse tipo de melodia não influencia a vida de oração daquela pessoa que está ouvindo. Ah, você deve estar julgando. Não, não estou julgando, porque fica na superficialidade das coisas. É preciso, claro, cantar uma melodia simples, uma melodia que as pessoas consigam, já ouvindo, consigam cantar. Mas uma melodia rica em espiritualidade. E aqui são várias. Como eu disse, já indiquei alguns livros aqui. E cabe aí os grandes compositores que sejam católicos, que tenham vida de oração, porque se não for católico, não tiver vida de oração, não adianta compor música litúrgica, não vai funcionar. Música litúrgica, quem deve compor é músico católico, que comunga, que vive a fé, que tem o cerne, a espiritualidade católica. Então, indico que vocês peguem essas melodias. Se você não compõe, não se atreva a querer colocar melodia sua, lembra da obediência e da humildade, não coloque melodia sua que ainda não esteja bem elaborada. Às vezes a gente compõe uma música, depois diz, não está legal isso aqui. Depois quando a gente vai retomar 5, 6, 8, 10 anos, a gente já começa a ver de outro jeito a música. Isso faz parte do estudo. Agora precisa estudar para se formar, para ter alicerces no nosso cérebro de estruturas melódicas. A gente só consegue isso com estudo. Não por osmose, mas com estudo. Então, se você é um curioso como eu, de querer compor, não compõe e coloque a música. Procure ouvir de um compositor, de um músico mais experiente, se aquilo está bom, se aquilo vai ajudar as pessoas a rezarem. Mas lembre, um princípio, esse tipo de estrutura como canção, esse gênero musical canção, que entrou na igreja, que é bem-vindo, que serve como os cantos pastorais, tem que ter cuidado, porque quando você faz desse gênero totalmente uma canção, esquecendo das características gregorianistas, esquecendo do canto, da essência da melodia do canto sacro, isso empobrece. Você pode até achar que não,
mas empobrece de fato, porque as pessoas ficam na superficialidade. E o mundo hoje está cheio de coisas superficiais, mas que não se adentram, que não se constituem, não se interiorizam, não entram na gente. E como Deus está dentro da gente, a gente precisa de melodias mais simples, com mais estruturas melódicas, com mais apoio gregorianista e canto litúrgico sacro, que possa, com essas estruturas melódicas, nos reverberar em Deus. Possa ajudar a gente a encontrar Deus dentro da gente. Essa é a função do Salmo. Falei da função do salmista e agora estou falando da função do Salmo. Ajudar as pessoas a encontrarem Deus por meio dessa reverberação, por meio dessa vida oracional, que aquele fiel já pode ter iniciado ou não, mas que aquilo impulsionou ele a buscar Deus, a encontrar Deus. Veja, como eu disse, não estou aqui para polemizar, para que é um cavalo de batalha, um cavalo de Troia ou algo ideológico, não. Estou tentando aqui, como irmão mais velho, ajudar você a entender o caminho, que não é a questão estética na liturgia. Não é só isso. Tem sim, mas é questão oracional. A liturgia, o espírito litúrgico, que não é o Espírito Santo, viu? O espírito litúrgico é todos os mistérios de Cristo realizado na ação litúrgica, onde o próprio Espírito Santo conduz na história da humanidade e na igreja. Mas para isso, eu preciso fazer como Samuel. Fala, Senhor. O teu servo escuta. Não quero ouvir o que estou dizendo por simpatia, empatia, ou porque você gosta ou não. Ouça isso por Cristo, para você crescer nele, para você dar saltos, para você ser conduzido pelo Espírito. Isso é importantíssimo. Lembre, primeira coisa, nós não somos detentores da arte musical. Nós somos portadores, estamos a serviço. Nós devemos levar isso que Deus nos deu para os outros, da melhor forma possível. Eu sou um porta-voz, você, meu irmão, você, minha irmã, é uma porta-voz da arte musical. Quando o presidente da República não pode se fazer presente numa grande solenidade, quem ele manda? Seu porta-voz. Vai falar em nome do presidente. Você, estamos falando em nome da arte musical, da arte sacra. Seria tão bom se cada um de vocês pudessem ler um documento que São João Paulo II fez sobre o artista católico. São João Paulo II consegue colocar ali, de forma ponderada, quem é um artista católico. Porque muitas vezes a gente diz, não sou artista não, estou aqui só para ajudar. É verdade, é um serviço, mas é um serviço consciente. Eu sou um artista, porque eu faço isso como arte que anda dentro de mim, mas eu não sou detentor, eu sou portador. Você não precisa viver de música, mas desde que a música vive em você, faça com que a música se expanda para os outros irmãos. Não bloqueie. Esteja a serviço, seja honesto com você. E perceba que certas coisas que eu fizera antes, não dá mais para fazer. Porque eu preciso crescer no amor. Porque eu preciso crescer em Cristo. Para poder fazer um salmo. Para poder ajudar aquelas pessoas que eu nem sei. E tem que ser assim, viu? Eu não sei quantas pessoas, e certamente você também não sabe, quantas pessoas você ajudou por meio do seu cantar. E assim deve ser. Ninguém bate na nossa costa no término da missa e diz, todos os domingos e todas as missas? Creio que não. Como você cantou bem. E tem que ser assim, porque a recompensa, o galardão, deve vir de Cristo para nós, não dos outros. E quando alguém disser, como você tem uma voz bonita, como você cantou bem, diga isso. Obrigado, reze por mim. Esse reze por mim significa dizer, dá-me a graça, Senhor, de não ser soberbo, de não me envaidecer com essa arte que o Senhor me deu, porque não é minha, é do Senhor.
Vamos, para terminar, cantar um outro salmo retirado de uma das melodias do Cantando Salmos da irmã Miriam. Saciai-nos de manhã com vosso amor, saciai-nos de manhã com vosso amor. Vós fostes um refúgio para nós, ó Senhor, de geração em geração. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou da terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Desde sempre e para sempre vós sois Deus. Saciai-nos de manhã com vosso amor. Saciai-nos de manhã com vosso amor. Prezado irmão e irmã, espero que tenha ajudado, sim, esse encontro a esclarecer alguns pontos. E lembre, o serviço para Nosso Senhor requer simplicidade, dedicação, amor e estudo. E, sobretudo, vida de oração e espiritualidade. Fique na graça de Deus. Que Nossa Senhora te proteja, te conduza com teu manto. Amém.